Bom dia, turma do 7º ano. A aula de hoje para a turma 702, dia 10 de junho. Para a turma 701, dia 12 de junho. As atividades agropecuárias no Nordeste. Então, nós vamos entrar aí falando sobre essas atividades agropecuárias no Nordeste, mas antes vamos dar uma olhada aqui nesse mapa do Brasil, né? Aqui nós temos as regiões, tá? Pelas cores, nós temos o nome dos estados, mas temos as regiões aqui representadas com as cores, que é o que nós vamos ver agora. Então, eu tenho região norte, região centro-oeste, região sul, sudeste e a nordeste, que é o nosso assunto aqui de hoje, tá? Nós estamos trabalhando, continuando, né? Dentro do capítulo 8 ainda. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 8 e hoje especificamente falando sobre a questão das atividades agropecuárias do Nordeste, tá? Então, nós vamos centralizar aqui e vamos falar sobre a questão do Nordeste, a questão agropecuária. Marcado por diferentes características físicas, o Nordeste é comumente dividido em 4 sub-regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Aqui nós temos a divisão política da região Nordeste, tá? Mas antes, vamos ver um instantinho, saber que a região Nordeste ela é constituída de paisagens naturais muito variadas, que apresentam diferentes tipos de relevo, solo e clima. Esse fator, somado a avanços tecnológicos, faz os principais cultivos se adaptarem a uma ou outra área do Nordeste, o que permite que a região desenvolva múltiplas atividades agropecuárias. As 4 sub-regiões do Nordeste, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, elas apresentam particularidades importantes relacionadas à agropecuária. Então, nós vamos conhecer daqui a pouco cada uma delas. Tá ok? E eu gostaria que vocês dessem também uma olhada no capítulo 8 do livro de vocês, a partir da página 140, 141 e 142, tá? Que fala do nosso assunto de hoje, tá bom? Então, vamos ver essa divisão política, né? Aqui eu tenho Maranhão, número 2 eu tenho Piauí, número 3 eu tenho Ceará, o número 4, Rio Grande do Norte, o número 5, Paraíba, o número 6, Pernambuco, o número... Peraí que minha setinha, o curso assumiu. Número 7 eu tenho Alagoas e o número 8 eu tenho Sergipe, né? O menor estado do Brasil. Lembram disso? O menor estado brasileiro, né? Número 8 aqui, ó, Sergipe, tá? E eu tenho a Bahia, tá ok? Então, aqui nós temos a divisão política da região Nordeste. Agora, nós estamos aqui com a divisão, né, macro-regional ou as sub-regiões do Nordeste, tá? Então, vamos conhecer agora essas sub-regiões, que é o que nós vamos tratar agora, tá bom? Então, eu tenho, primeiro, o número 1 aqui, eu tenho Meio Norte, as sub-regiões, Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. No mapa, eu tenho Meio Norte, Sertão, o Agreste e a Zona da Mata, tá ok? Então, vamos ver aqui. O Meio Norte, a região de transição do Cerrado para a Floresta Amazônica. Número 2, semiárido. Altas temperaturas, clima quente e seco. Aqui nós estamos falando algumas características, tá? Dessas sub-regiões ou macro-regiões, tá? O Agreste, a região de transição entre o litoral e o sertão. E a Zona da Mata, pelo fenômeno de maritimidade, mantém sua temperatura média em 25 graus e alta pluviosidade,
onde estão localizadas as maiores cidades da região. Então, vamos falar primeiro da Zona da Mata, né? Zona da Mata, vamos olhar novamente aqui, né? A localização da Zona da Mata, ó. Zona da Mata, eu tenho a Zona da Mata nessa área aqui, tá ok? Então, vamos lá. Zona da Mata. Primeira região do país a ser ocupada. A origem do nome provém da antiga floresta da Mata Atlântica, que recobria a área nos séculos anteriores. A sua economia antes era açucareira, agora industrial, pois passou pelo processo de urbanização. Detém as principais cidades do país: Recife, Salvador e Fortaleza. Área de alto contraste social. Aqui nós temos a Zona da Mata, né? Continuação dela. Nós temos a Zona Açucareira, né? E a Zona Cacaueira. A Zona Açucareira, área desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. A diversificação das atividades econômicas, indústria, pecuária, produção de frutas e etc. Alta produtora de cana-de-açúcar, Alagoas, Pernambuco e Sergipe, né, os estados. Zona Cacaueira, a zona do cacau. Sul da Bahia, alta produtora de cacau. Maior exportadora de cacau do país. Estamos falando da Zona da Mata, né? Com a crise do cacau, diversificou a economia para outros ramos, como a indústria, relevância para a produção da celulose, produção de frutas, turismo e etc. Aqui nós estamos vendo sobre o agreste agora, né? Então, o agreste nós vimos lá no mapa. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão voltando, tá? No mapa, para vocês verem a localização. Então, o agreste é uma faixa de transição entre o litoral e o sertão. Por isso, não possui uma vegetação muito definida, tendo característica das duas regiões que a cercam. É um importante polo de pecuária leiteira. Até importantes regiões de comércio, entre elas se destacam Caruaru, Feira de Santana e Vitória da Conquista, né, na Bahia e Campina Grande. Atualmente, desenvolve a produção de algodão, incentivada pelas pesquisas realizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Hoje em dia já é possível a produção de algodão colorido, que tem um valor muito mais elevado que o branco. Aqui nós temos, né, nós falamos aqui da questão do agreste, aqui nós temos a plantação do algodão aí, né, o algodão colorido, o algodão branco, que falou aí na página anterior. Aqui nós vamos ver sobre o sertão. Lembrando que é importante que vocês olhem novamente o mapa, tá? Ou volte o vídeo, ou que vocês olhem na página 140 do livro de vocês. Na página 140 vocês têm esse mapa aí também que vocês podem estar olhando, tá bom? Então, sobre o sertão, a pecuária extensiva e a agricultura comercial é o grande destaque da região. Regiões de destaque, nós temos aqui Vale do Açu, Juazeiro e Oeste da Bahia, tá? Vale do Açu com uva e manga, né, com frutas, Juazeiro e Petrolina com frutas, uva e manga, e o Oeste da Bahia, café, soja e frutas. As áreas de irrigação são as que mais ganham destaque, pois unem fatores climáticos, baixa umidade e solo seco, e as mais modernas técnicas de irrigação, o que favorece a alta produção e qualidade. Aqui nós temos o meio norte. O meio norte é uma faixa de transição entre a floresta amazônica, né, e a floresta amazônica úmida e o sertão seco. Então, a mata dos cocais é a vegetação predominante, o que tornou-se base da economia da região. A região é uma das maiores, né? A região do meio norte.
estamos falando do meio norte. A região ela é uma das maiores produtoras de óleo para utilização na indústria de cosméticos, como também a extração do óleo de carnaúba para a produção de ceras e lubrificantes. Novamente lembrando, como estamos falando agora do meio norte, que vocês deem uma olhada lá no mapa de vocês da página 140, tá? Ou aqui no vídeo, tá ok? Aqui nós temos umas atividades, umas questões para vocês fazerem, apenas 3. Mas antes eu gostaria de lembrá-los, falando sobre a questão da zona da mata, né? Que a zona da mata tem solos férteis e profundos, regados por chuvas abundantes e bem distribuídas, tá ok? E também sobre o agreste, que na época da colonização do território brasileiro, o relevo acidentado do agreste não atraiu atividades monocultoras, como a cana-de-açúcar. Então, eu quero que vocês deem uma olhada no livro de vocês, na página, a partir da página 140, mas está dentro do capítulo 8, tá? Que vocês vão ver falando lá na página 40 sobre as atividades agropecuárias do Nordeste, as sub-regiões, né, do Nordeste, Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. O Meio Norte está na página 142, tá ok? Então, vocês olhem, e principalmente o mapa da página 140, que é o mapa de sub-regiões, mostrando para vocês o mapa que vocês já viram aí. Mas lá vocês terão em mãos e poderão olhar com mais facilidade, tá ok? Então, vamos ver as questões. Número 1. Quais são as sub-regiões do Nordeste? Lembrando a vocês que lá no livro da página 140, tá? Vocês vão encontrar, mas aqui no vídeo também. Número 2. Cite uma das principais características naturais do sertão. Número 3. Quais são os principais alimentos produzidos no Agreste? Dá uma olhada lá na página 141 que você encontra. Tá bom? Um abraço, meus queridos.